Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pela Cria Brasilis. Hoje nós tivemos aqui a grata surpresa do aceite de convite da Ana e da Cecília. As duas têm trabalhado aqui na cidade de Campinas e têm trabalhado com economia criativa e sustentabilidade. A Ana Paula Cunha, ela é consultora financeira com pós-graduação em economia criativa e Maria Cecília Campos é economista com especialização em sustentabilidade. Então, hoje nós temos uma live bastante rica, com bastante ideias para a gente conversar aqui, pensando nessa época de pandemia, tá bem? Ana e Cecília, gostariam de falar mais alguma coisa em termos de apresentação? Já vamos para as falas. A gente estava conversando aqui nos bastidores, acho que a Cecília já começa um pouquinho, né, Cecília? Boa noite, Iliana. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal da Cria Brasilis. Quero agradecer o convite. Não tenho mais nada a acrescentar. Por mim, podemos começar. Bom, acho que a gente esteve conversando um pouquinho e a gente pensou em falar, em fazer uma conversa aqui, né, ao longo desse período que a gente vai conversar, e começar falando sobre como que a criatividade começou a ficar presente nas nossas vidas de uma forma mais consciente, né? Porque, na verdade, a criatividade está presente nas vidas de todas as pessoas, né? Mas quando a gente começou a falar da criatividade e começou a trazer isso de uma forma mais consciente para o nosso dia a dia e para nossas narrativas também, né? Bom, eu diria que para contar, acho que é importante contar um pouquinho das nossas histórias, né? Então, na minha história, eu fiz uma faculdade de economia. A gente entra muito jovem, né, na faculdade, e eu não tinha uma segurança exata do que eu queria fazer de formação, e então fui fazer essa faculdade sem ter certeza exatamente do que eu queria, mas fui. E achava importante terminar essa graduação, até porque eu não sabia bem para onde eu deveria ir caso eu saísse de lá. Então eu falava, eu tenho que ter esse diploma, porque eu vou sair daqui para ir para onde também? Não vai adiantar, porque tem muita gente que interrompe uma faculdade porque quer ir para outra, né? Eu também não tinha essa certeza, não sabia para onde ir e terminei. E alguns anos foram se passando, no meio desse caminho, eu comecei a gostar muito da área de comunicação, fui fazer uma pós em comunicação, comunicação organizacional. Então, comunicação é uma área que eu adoro, me interesso muito por ela até hoje, né? E comunicação mais na área de relações públicas nessa época, que foi o curso que eu fiz, né? E nesse caminho eu comecei a me apaixonar pelas artes, pelos conhecimentos das áreas de cultura, e comecei a namorar um artista. Aí eu namorei um artista plástico que foi uma pessoa divisora de águas na minha vida. Namorei por 4 anos, né? Fábio de Bittencourt. Eu já falei sobre isso em outros momentos, mas é porque realmente foi uma pessoa muito especial. Ele já é falecido e ele me ensinou muita coisa. Ele era professor de arte já na época, dava aula de desenho, pintura e história da arte. Então, e além disso, assim, aprendi com ele também conhecimentos gerais, assim, meu mundo se abriu, sabe? Ampliou demais meu conhecimento e eu comecei a me interessar muito sobre a área de cultura. E depois disso, eu comecei depois disso, comecei por meio de outras amizades, comecei a expandir minhas amizades e fui fazer também uma pós na área de sustentabilidade. E daí, no meio disso, comecei a me interessar por projetos culturais, projetos socioculturais e projetos ambientais e socioambientais. Daí comecei a namorar um outro artista. Daí, dessa vez, já era um contador de histórias. E no meio disso tudo, eu me vi escrevendo projetos, né? Então, porque escrever é algo que eu sempre fiz. Desde a época de escola, eu tinha facilidade para escrita. Escrever redação, né? Coisa de escola.
E de repente me vi escrevendo projetos e projetos que foram aprovados, né? Os primeiros projetos do FIC, o FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, que rodaram mais ou menos em 2006, 2007, que foram os primeiros anos, a gente ganhou esses primeiros projetos. E a partir daí eu comecei a escrever projetos. E foi a partir daí que a criatividade começou a entrar de forma mais consciente na minha vida, pela arquitetura de projetos. Porque a gente começava a pensar como elaborar um projeto, que saídas a gente poderia ter, por exemplo, porque a gente elabora projetos muito a partir. Agora eu vou falar uma coisa que pode ser que a gente sempre fala assim, um projeto tem que ter um conceito, tem que nascer a partir de um conceito, legal. Mas quando você sabe que tem um recurso que sei lá, 50 mil reais para se escrever um projeto, você elabora um projeto que cai para 50 mil reais, né? Então, aí a gente exercita a criatividade para caber em 50 mil reais. E aí, de repente, acontece a gente lembra que tinha que ter nossa, a gente esqueceu de colocar um custo que tem que entrar. Aí, onde é que vai enxugar? Põe criatividade aí também, porque a gente tem que começar a mexer nisso daí. Tudo isso. Enfim, às vezes a gente pensa, né? Nossa, os artistas estão ajudando a resolver a criatividade, mas eu não sou artista, né? Eu entrei, o meu perfil é mais de gestora, né? Eu sou mais gestora cultural, entrei mais por esse lado, né? Nesse mundo da economia criativa, digamos assim. Então, foi por aí que eu comecei a entrar. Aí, não quero me alongar demais, né? A Ana tá ali só olhando e rindo, né? Mas depois disso, eu comecei a trabalhar fui expandindo os projetos culturais e comecei a trabalhar com a produção cultural. E aí, produção cultural sem dinheiro, né? Porque produção cultural com dinheiro é uma coisa, mas produção cultural com pouco dinheiro é algo que você tem que ser muito criativo, né? A gente tem que é uma correria de fazer um evento ali na última hora, resolver coisas que acontecem, sabe? Nossa, não, agora sim, até é difícil lembrar, mas é uma super correria. Produção é um negócio que é uma loucura. Então a gente tem que ser muito criativo. E o tempo inteiro soluções criativas para problemas, né? E isso você leva para qualquer lugar. Não é só para produção cultural, não é só para escrita de projetos culturais, isso você leva para a área administrativa, para qualquer trabalho que você faça, porque você vai modelando o seu jeito de pensar, você vai se adaptando, né? E, enfim, você vai expandindo o jeito de pensar mesmo. E aí, eu comecei a trabalhar com os pontos de cultura e isso expandiu mais um pouco o meu pensamento, porque eu conheci um mundo que é o Brasil adentro, sabe? Foi incrível conhecer as culturas populares e tradicionais e conhecer como o conhecimento ancestral e os conhecimentos tradicionais também são criativos, né? Então é um conhecimento que às vezes a gente acha que só aquilo que é novo é criativo. E também não é verdade. Tem muita coisa que é tradicional e que a gente vê como o conhecimento vem passando por gerações e vem sendo aprimorado, né? Enfim, porque criatividade também tem tudo a ver com conhecimento, né? E aí, depois disso, foi indo e pela minha carreira, eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2014. E fui trabalhar na Estação Cultura, né? E na Estação Cultura que aí eu tive um contato maior com a economia criativa.
dentro da estação aconteciam muitos eventos. E para os eventos serem viáveis economicamente, né, a prefeitura ela cede o espaço, cede a estrutura do espaço, mas ela não cede pessoas trabalhando dentro do evento. Né? Então, o evento ele não vai acontece sozinho. Para que um evento aconteça, tem que ter toda uma estrutura de iluminação, de palco, de sonorização, de produção, de limpeza, enfim. E existe essa conta tem que fechar para que a engrenagem gire, né? E aí também eu fui começando a entender e até a dar dicas para os diversos produtores que estavam ali. Então, para que um evento aconteça, tem ali a estrutura de alimentação dando suporte para que o show aconteça, para que a limpeza aconteça. Então, por exemplo, quem vai vender comida paga a limpeza, sabe? Quem vai vender bebida paga o show. E quem vai. E a gente não opera nada disso. Quem é o produtor que está organizando o show, que tem que organizar toda essa estrutura, né? E depois disso, eu fui passando para a área de desenvolvimento econômico, que é onde a gente amplia essa visão, saindo só da cultura, né? Da economia criativa. E hoje eu trabalho na área de ciência e tecnologia, que envolve também as startups e a área de tecnologia. E a gente. E hoje eu consigo ter uma visão mais abrangente, que extrapola a cultura, né? E expande para os demais setores da economia criativa, né? Porque é uma área que abrange aí muitos setores. Ana, agora eu quero parar de falar, que eu já falei 10 minutos, não era bem o que a gente queria, né? A gente queria... Não, imagina, a gente quer que flua. Não, tá tranquilo. Aí, escutando, eu já conheço, contar que eu já conheço a Cecília, a gente, né, tem trabalhado juntas, a gente já se conheceu há um tempo atrás, mas a gente tem trabalhado junto, né, muito próximas na articulação do movimento Campinas Criativa, né? E eu estava rindo dela falando, porque ela falando de produção cultural, né? E eu tive uma breve carreira dentro que eu não vou contar, que agora que não é o caso, cerca de 2 anos, não sei se foi de 2003, 2004, 2004, 2005, mas por aí trabalhando com produção cultural. E é muito interessante, porque realmente, assim, é quando você descobre que você tem uma criatividade e não sei de onde que você tira, né? E a gente tem isso, assim, que de repente acorda, e que eu achei muito interessante do que a Cecília fala, é isso, assim, né? Como a gente começa pensando na criatividade dentro do contexto cultural, e depois a gente percebe que ela é muito mais abrangente. Eu, particularmente, né, contextualizando um pouco, eu não me via exatamente como uma pessoa criativa. Tá? E isso foi muito mais recente, que eu comecei a olhar para a minha própria história e identificar o quanto de criatividade tinha na trajetória, né? Por formação, eu sou farmacêutica, fiz técnico, e foi até engraçado, porque anteontem, eu resgatei um contato com uma amiga que estudou comigo da 1ª à 8ª série. Depois a gente fez colegial no ETCAP juntas, né? Ela fez química e eu fiz bioquímica. E depois ela foi fazer faculdade, eu fui fazer faculdade. A gente se encontra pela mídia social, mas a gente fazia, sei lá, 20 anos que a gente não se falava. E a gente foi falar esse final de semana. E a gente conversando, eu falei, não, porque eu fiz farmácia. Ela falou, mas você fez farmácia, você não fez artes? Nossa, que novidade! Para mim, você tinha feito artes. Eu falei, de onde você tirou que eu tinha feito artes? Eu falei, você sempre foi tão artista. Eu gostava muito de todo esse trabalho de escola, que a Cecília falou, né? Eu gostava muito de pintar e tal. E ela falou, mas sempre foi artístico. Eu falei, nossa, para mim, artes era outra coisa, né? Mas, enfim, eu fui fazer farmácia.
sempre fui muito inquieta, preciso dizer que eu fui uma farmacêutica que nunca entrou no laboratório. Já na faculdade, farmácia, aquele negócio que a Cecília fala de economia. Mas eu também não sabia para onde eu queria, então eu fui seguindo. E na farmácia eu era aluna especial, eu fiz USP em Ribeirão Preto, então eu podia fazer matérias como aluna especial, na economia e na administração. Foi a primeira vez que a USP Ribeirão Preto aprovou um estágio curricular em farmácia, fora de um laboratório. Foi o meu, eu fiz em marketing. E assim foi seguindo a vida, a maternidade chegou, e aí eu queria ser por conta da maternidade, eu fui fazer uma formação em pedagogia Waldorf, porque eu estava sem trabalhar, assim, né, focando na maternidade com um vínculo exclusivo, mas também queria continuar estudando, então eu fui estudar pedagogia Waldorf, porque meus filhos estavam na escola Waldorf, e a vida foi seguindo, até que eu caí na Amazônia, numa missão humanitária, junto com um grupo chamado Expedicionários da Saúde, um grupo aqui de Campinas, fazendo cirurgia em população indígena, cirurgia de baixo impacto em um hospital de campanha. E a hora que eu estava lá, né, naquela imensidão da Amazônia, assim, num lugar, para quem gosta de Largados e Pelados, deixa eu ver esse programa, assim, né? Você fala, se me largassem aqui uma semana, não sobreviveria. E eu já com essa visão um pouco mais sistêmica que a antroposofia tinha me trazido, né? Olhando aquela situação, eu falei, nossa, tudo bem, eles têm uma série de dificuldades estruturais aqui nesse lugar, mas cada um sabe o seu papel na tribo. Mas cada um sabe da sua importância, e essa importância ela é reconhecida. Né? Então, assim, tem uma criança aqui no grupo, não é, cadê a mãe daquela criança? Não, ela é do grupo, né? Tudo muito, então, essa consciência coletiva, colaborativa, e essa ideia de compartilhamento, para mim, foi uma coisa, assim, que me marcou demais lá. Né? Foi uma coisa que me marcou, e lá que eu me dei conta, falei, cara, eu estou em Campinas, quase, se a gente for pensar região metropolitana, quase 2 milhões de pessoas, e eu me sinto muito sozinha, né, lá. E o que acontece aqui, que esse grupo, né, mais fechado, não, eles têm questões, mas essa questão social nossa, não. Então, quando eu voltei de lá, eu já voltei olhando para a saúde por um outro prisma. A saúde, ela transcendia a questão da doença, da patologia. E aí, quando eu volto, aí eu voltei, aí parece que eu acordei para a ideia das novas economias, do compartilhamento e tal. Bom, fiquei um ano aí tentando digerir essa história, acabei abrindo um espaço, que o pessoal se chamava Oca Urbana, era uma ideia, era uma experimentação, uma escultura social, que incluía adultos e crianças, era um coworking com meninário, mas não era um espaço para pais e filhos, era um espaço para adultos e crianças, em que as crianças, a partir do livre brincar no quintal, elas pudessem resgatar o empreendedorismo e a criatividade inata, né? E que os adultos no ambiente de coworking pudessem experimentar o compartilhamento. E a partir dessa troca entre crianças e adultos, a gente pudesse repensar o nosso papel social. Isso é uma coisa que super funcionou. Com o tempo, aí eu tinha grupos de terapeutas, aí o pessoal de empresa, né, queria fazer reunião open mind, então ia fazer reunião lá, e eu falava, não, mas espera aí, né, não é open mind só porque a parede é azul, né, ou porque tem puff, não, é uma questão de mentalidade. Então, muitas vezes a gente começava uma reunião com uma meditação de presença, ou com atividades mais lúdicas, né, que trouxessem essa ideia tirassem um pouco da racionalidade. E fui fazendo essa experimentação, esse processo durou 3 anos, eu falo, não foi uma coisa que não aconteceu, ao contrário, deu super certo, mas depois eu resolvi expandir isso e não ficar limitada a um espaço físico. Né? Eu falei, nossa, é por aí que eu quero seguir. E aí, no meio desse caminho, eu estava fazendo uma pós-graduação em economia criativa, eu já estava estudando novas economias, e quando eu me libertei dessa coisa do espaço físico, eu falei, bom, então agora, em que projetos eu vou ancorar? Foi aí que surge em Campinas, na secretaria da Cecília, né, que é assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, surge um chamado público, né, para que as pessoas
se mobilizassem e produzissem programação para algo que foi chamado de Campinas Innovation Festival, né? Uma semana de inovação. E nessa semana de inovação, aqui Campinas muito focada, quando a gente pensa em inovação tecnológica, né? E aí eu fui por um outro caminho, quer dizer, bom, inovação tecnológica, vamos deixar os grandes centros de tecnologia de Campinas falarem disso. E comecei a falar da inovação a partir do ponto de vista do desenvolvimento humano, que é quem está atrás de toda a máquina, de toda, né, a cabeça pensante de toda essa tecnologia. Foram 19 temas que eu acabei conseguindo introduzir nessa semana, e aí foi a hora que a gente, de fato, que eu e a Cecília, a gente já se conheceu, que a gente se aproximou mais. Nessa semana, teve um evento da secretaria, né, que foi uma oficina, como chamava, Cecília? A oficina? Você lembra? Oficina de planejamento participativo. A gente organizou uma oficina em parceria com o Sebrae, que era já com a ideia. Eu tinha. Posso continuar, Ana? Pode, conta, porque daí a gente conta. Eu quis interromper. Porque a Cecília é muito dessa história e eu chego para participar. Eu estava falando muito, quis interromper para não ficar muito longo, né? A gente, como eu tinha já ido da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a ideia era criar algum programa de economia criativa, né? E a gente tinha que chamar a cidade para um diálogo, né? Para ouvir as pessoas, o que é economia criativa em Campinas. Então, a gente criou essa oficina que é um produto do Sebrae mesmo. A gente criou o evento, né, em parceria com o Sebrae, que já tem uma metodologia própria, que é essa oficina de planejamento participativa. E justamente que era para ouvir e chamar todas as pessoas que quisessem participar. E a gente teve uma participação muito boa, com mais ou menos 40 pessoas, 40 e poucas pessoas, foram 2 dias, e a gente teve algumas participações até alternadas, teve muita gente que esteve presente nos 2 dias, e uma diversidade muito grande, né? Porque a economia criativa, ela tem como característica a criatividade, que agrega valor aos produtos e serviços, mas, ao mesmo tempo, ela tem essa diversidade, né? Porque ela junta, entre os setores criativos, né? Vou ler uma lista aqui de alguns dos setores, mas, olha, publicidade, arquitetura e urbanismo, design, moda, cultura alimentar e gastronomia, festas, eventos e festivais, expressões culturais, patrimônio, artes visuais, artesanato, música, artes cênicas, audiovisual, mídias digitais e games, editorial, pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia e TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação. Mas isso pode variar muito conforme a cidade, né? A questão da economia criativa está muito ligada aos territórios, né? Então a gente tem, porque nenhuma cidade é inteira criativa, a gente tem núcleos criativos dentro da mesma cidade. Enfim, mas voltando à oficina, foi a partir daquela oficina que a gente conseguiu ter um corpo maior daquilo que a gente chamou de movimento, que a gente conseguiu agregar diversas pessoas e que a Ana juntou, que é assim, uma pessoa orgânica dentro do movimento, que fortaleceu demais, que a Ana, inclusive, ela tem um repertório de vida, de conhecimento que agrega demais. A gente aprende muito uma com a outra, né? Então, um relacionamento... Troca bastante, né? A gente tem muita troca, é muito bom. E a partir daí o movimento se fortaleceu muito e a gente vem fazendo reuniões com regularidade
e a gente criou um grupo no Facebook, já tem mais de 120 participações, tem diversas redes sociais. Então, quero também aproveitar convidar quem estiver assistindo para conhecer nossas redes, né? Movimento Campinas Criativa. A gente tem LinkedIn, isso. A gente tem @Campinas Criativa no Instagram, também no Facebook, facebook.com/Campinas Criativa. Não sei se eu esqueci de alguma. Acho que não, mas por um lado dá para achar os outros também. E aí eu acho que essa que para mim, que eu acho que é quando a gente começa a fechar a história, né? Então você veja, no meu caso, aí você fala, poxa, como que a farmacêutica chegou na economia criativa e como pode ser, né? E hoje eu me autodeclaro uma ativista criativa, sou líder local do Dia Mundial da Criatividade em Campinas, né? Então, assim, como que a coisa acontece? E a gente começa a perceber esse caminho, né? Um caminho que vem uma busca da saúde, que na busca da saúde, né? Eu olho para o momento de vida, que tem muito a ver com o meu momento de vida, e falo, poxa, a necessidade de transformação individual envolvida nesse momento, né? E na hora de fazer a transformação, então, ok, vou para um lugar, mas eu ainda assim, dentro do meu espaço físico, ainda me sentia muito solitária, porque tem essa coisa, o ambiente é colaborativo, o ambiente é compartilhado, mas o boleto é meu, né? Tipo assim, assim a coisa é colaborativa até a página 2. Foi interessante, porque quando a gente estava justamente conversando nesta oficina em especial, porque cada pessoa que chegou no movimento meio que chegou num momento com uma história, né? Eu tinha um pessoal que já tinha vindo antes com um assunto, que foi o que startou essa oficina, enfim. Mas o fato é que a hora que a gente chegou ali, e todo mundo se olhou e falou, gente, a gente está falando a mesma língua, e está cada uma num lugar. Aí, se a gente começar a juntar tudo isso num lugar só, né? Preservar a estratégia individual de cada um, do empreendedor individual, mas em grupo criar uma voz um pouco mais potente para um grupo, né? E aí que a gente começa a olhar para esse lugar da economia com um pouco mais de criatividade, talvez, entendeu? Porque o que acontece? Como que é o perfil do nosso grupo? É um perfil, eu diria que hoje o grande desafio porque assim, fala não o setor, não é que a gente está falando é o pessoal da cultura, não é o pessoal, são os designers, são os arquitetos, não, é todo mundo, né? É todo mundo que entende que no seu trabalho, dentro do seu trabalho, eu preciso usar a criatividade. Dentro do meu trabalho, ele não é replicável pura e simplesmente. Se esse conhecimento, que é o conhecimento que eu adquiri, que pertence ao meu olhar, à minha história, ao meu conhecimento, ele faz sentido e ele agrega um valor que é intangível, né, ao meu produto ou ao meu serviço. E é isso que faz dele um produto ou um serviço não copiável, ou mais difícil de ser copiado. Ou transforma esse meu produto ou serviço num produto ou serviço de alto valor agregado, que vai para além da matéria-prima, né? Então, a ideia aí a gente começa a discutir essa questão, quer dizer, quem é criativo, afinal de contas? E aí a Cecília trouxe uma coisa super interessante quando ela falou da questão da cultura tradicional, porque a gente ainda tem uma ideia de que a criatividade está ligada à inovação. Uhum. E não necessariamente também, né? Ela não necessariamente está obrigatoriamente ligada à inovação, mas o que é que tem de criativo, né? E a gente vem falando muito disso no momento atual, em que a gente precisa retomar a economia, a gente precisa olhar para a economia nesse momento, né? A pandemia fez a gente olhar para esse lugar de uma forma muito importante, né? E a gente olhar para dizer como que a gente consegue sair disso, né? Se não através da criatividade. O Dia Mundial da Criatividade, por exemplo, que esse ano atingiu 15 países, 112 cidades, né? Ele traz desse lugar, quer dizer,
como é que, diante de todos os desafios do século XXI, como é que a gente pode encontrar a solução, se não através da criatividade, né? A ONU já traz essa resposta, né? De que a criatividade, tanto que o evento acontece dia 21 de abril, porque esse é considerado pela ONU Dia Mundial da Criatividade, né? Que seria a resposta para os grandes desafios globais. Então, eu gosto muito quando a gente faz essas conversas para romper um pouco essa ideia de que a criatividade na economia, ela está obrigatoriamente dentro da caixa da cultura, que é como a economia criativa surge lá atrás, né? Em 1994, quando ela surge na Austrália, e depois ela é retomada pelo Tony Blair, em 1997, a gente estava falando de uma economia criativa que era absolutamente ligada ao setor cultural. E ela vai ganhando novas remodelagens, né? Um entendimento mais amplo, até chegar nesse entendimento que a gente tem hoje, né? De que tudo aquilo que surja a partir do conhecimento individual, a partir da capacidade, né, de criação do indivíduo, ele pode pertencer a esse setor. Então, né, então você fala, então tem que ser essa lista? Não, o engenheiro pode ser criativo? Entende? O que ele está fazendo? Ele está exato, né? Ele está realizando só um cálculo ou ele está precisando usar todo um conhecimento que só ele tem para resolver um problema? Então, acho que a gente fala muito também não só de... Ainda hoje, na verdade, a economia criativa ela ainda é muito associada às áreas de cultura, ao artesanato, né? Ainda tem muita gente que associa a isso, só a música, o artesanato e tudo mais. Ainda falta ampliar a difusão, né, do conhecimento sobre o que é economia criativa. Inclusive, isso é um dos objetivos, né, do movimento Campinas Criativa, difundir o que é a economia criativa. E, além disso, tem uma questão que não é só os setores que são criativos, porque dentro de um determinado segmento, você tem atividades que não necessariamente são criativas, né? Então, por exemplo, dentro da própria gastronomia, não é todo restaurante que vai trabalhar com um produto criativo. Os chefes estão criando produtos, mas não necessariamente toda hora todo restaurante está criando um novo produto. E assim como as indústrias tradicionais, como, por exemplo, uma indústria automobilística, ela também vai ter um profissional que vai ser um profissional criativo. Vai ter lá dentro um designer que está criando um produto, que está desenhando um carro novo, que está desenhando... que está desenhando uma peça, que está criando uma inovação, enfim. Então, isso, por ser ainda também, é um conhecimento que está em construção, né? Até ainda tem algumas universidades, muitas universidades já incorporaram isso como área de conhecimento, mas algumas universidades ainda não, né? A gente tem, mesmo aqui em Campinas, né? Eu já procurei, como eu estudei aqui, né, na Unicamp, eu procurei algum tempo atrás e ainda não, a economia criativa não entrou aqui ainda na área da economia, né? E aí a gente entra tem uma questão também, né, que até conversando com a professora Solange, ela pediu para falar um pouco sobre isso, que é a ideia das cidades criativas, né? Que as cidades criativas, daí a gente já extrapola para uma questão que não é só econômica, daí já é uma questão bem... Bom, eu acho que quando a gente fala de mesmo economia criativa ou cidades criativas, é bem multidisciplinar, né?
mas tem muita ligação com o urbanismo, né? Essa questão está muito, pelo menos academicamente, está muito tratada dentro do urbanismo, quando se começou a falar sobre isso, porque tem muito a ver com o território, né? Como eu falei, por exemplo, em São Paulo, você vai na Vila Madalena, você não tem dúvida que a Vila Madalena é um território criativo, né? Aqui em Campinas, por exemplo, Barão Geraldo, não tem dúvida que Barão Geraldo é um território criativo, né? Sousa, Joaquim Egídio, mesmo o centro, a Vila Industrial, a gente tem algumas regiões da cidade que a gente identifica como territórios criativos ali, os arredores do Taquaral, ali a gente tem também, mesmo no eixo da John Boy Dunlop, ali que a gente tem alguns pontos de cultura, a Fazenda Roseira, a Tainã, o Baô, ali nos arredores. Então, a gente tem em Campinas também alguns territórios que são considerados territórios criativos, né? E isso tem muito a ver com edificações, com atividades, com eventos, com pessoas, né, que fazem com que aquele território tenha atividades e coisas que aconteçam ali, mas principalmente tem muito a ver com conexões, né? E aí, uma pessoa que a gente gosta muito de falar, né, que é a Ana Carla Fonseca, que é uma figura muito conhecida. Uma referência, uma referência, né, nessa área. Ela que fala muito que uma cidade que é considerada cidade criativa, ela tem esses elementos, né, que são a cultura, as conexões e a inovação, né, são elementos importantes. E Campinas, eu acho que tem esses elementos, né, que é uma cidade super tecnológica, né. Exato. A gente tem 19 instituições de ciência e tecnologia em Campinas, né? É uma concentração muito grande. Campinas é uma cidade muito especial nesse sentido. Sim, isso é interessante, né? Porque quando a gente olha, e agora que a gente tem feito, né, cuidando e olhando mais para esse mapeamento, para essa coisa desse território, a gente vê justamente que é uma coisa que hoje se discute muito, né? Quando a gente fala em quarta revolução industrial e dessa chegada da inteligência artificial no mercado de trabalho, né? De forma tão... a gente, né, não fala mais da quarta revolução industrial ou da inteligência artificial como uma tendência. Não, ela é uma realidade. Né? A automação, ela é uma realidade. E aí, até se desespera e tal, e eu falo, não, mas espera aí. Mas aqueles aspectos essencialmente humanos, cada vez mais, eles se tornam mais importantes, né? E a criatividade está nessa base. Então, quando alguém me pergunta, né, mas Ana, por que você é uma ativista, assim, tão, né, do assunto? Você fala, a hora que a gente entender a importância, né, que às vezes é muito mais, hoje em dia é muito mais importante eu preservar essa inteligência lúdica, né, preservar o meu empreendedorismo inato, preservar a minha criatividade, a minha capacidade de superar os desafios, né, de uma forma mais inovadora, isso hoje é muito mais importante do que propriamente o conhecimento técnico, porque se eu vou lá no Google e chamo a informação, e a informação vem em segundos, né? Mas e o humano envolvido? E quando a gente começa a trazer essa resposta para a sociedade, a gente sabe que isso também reverbera na educação, né? A gente sabe que a gente vai reverberando nesse profissional do futuro, né? E isso foi uma coisa que eu vi muito quando no período de OCA, né, que eu tive espaço físico, porque assim, no meninário eu falava, bom, mas que as crianças vão ficar no quintal focada em livre brincar, enquanto exercício empreendedor, enquanto espaço de manutenção dessa criatividade que é inata. E era muito difícil de vender livre brincar para os pais, para as mães. Só que o que foi inesperado dessa história? Porque quando eu começava a falar isso,
as empresas que estavam na outra ponta, que nem era, eu nem estava tentando me comunicar com as empresas, mas pessoas de RH, mães e pais que estavam nas empresas e viam essa dificuldade no profissional do mercado, passaram a olhar para esse assunto. Passaram a falar, peraí, né? Nós estamos precisando disso hoje. Né? E aí que a gente começa a ver, né, a coisa, então você vê que assim, a criatividade ela vai andando por N setores. Então, quando a gente fala de economia criativa é nova economia, velha economia, o que é, que setor que é, a cultura, né? É tudo muito. A gente ainda está. Esse assunto ainda está sedimentando, né? Para todos. Por isso que é tão importante a gente fazer essas discussões de abrangência mais ampla. E é isso. Criatividade, ela não cabe numa caixinha, né? Não dá para colocar, é isso aqui, bota numa caixinha e fecha, pronto, acabou. Não, então, quer dizer, a gente perdeu o viés inicial, né? Que era justamente de aproveitar essa visão que a gente tem de criatividade, né? E extrapolar o que a gente já conhece como resposta social, como resposta empreendedora, né? Então, assim, então é interessante porque a gente acaba tendo na cidade de Campinas tudo isso que eu comecei a viajar, porque eu fui pensando no que a Cecília estava falando, de a gente ter um ambiente muito promissor, porque a gente tem tudo aqui, a gente tem inovação, a gente tem ainda esses territórios culturais muito ricos, né? A gente resgata histórias muito ricas. Aliás, a Cecília, ela tem uma conversa que um dia fica aí a dica. Campinas, a Cecília, ela faz histórico. Um histórico de Campinas desde Carlos Gomes, né, de como a gente vem evoluindo, né, dentro desse cenário da criatividade na cidade. Então, isso que para a gente, assim, a gente acaba tendo uma visão mais orgânica e menos conceitual, porque para mim é difícil, né? Eu vejo a criatividade em todas as áreas. Tanto foi isso que me conectou muito ao Dia Mundial da Criatividade, que é justamente esse chamado. A criatividade está em todos os lugares, líderes. Achem onde está a criatividade na cidade de vocês. Né? E a hora que você olha ali as 100 cidades, você vai ver que cada uma está falando da criatividade de um viés completamente diferente. Eu acho que toda cidade tem a sua história de criatividade. E está na história, né? Porque não é à toa. Está na biografia, né? Não é à toa que o patrimônio, a área de patrimônio faz parte da economia criativa, né? Patrimônio e artes. Porque está lá na história da cidade, de cada cidade, é ali que tudo começou e a gente sempre tem nas nossas origens muita coisa para contar, muita riqueza. E é o nosso principal capital, o nosso conhecimento, né? Enfim, eu acho que é a partir dali que a gente começa a sedimentar, né? Eu gostei muito desse verbo que você usou. É a partir dali que a gente começa a sedimentar e criar. E assim, às vezes a gente acha que a gente precisa ser um super professor pardal, que a gente vai criar uma engenhoca, que vai ter uma nave espacial. E não, na verdade, a gente só precisa organizar bem os pensamentos, porque nem sempre aquilo que para a gente é óbvio, às vezes para a gente é tão óbvio, mas só para a gente é tão óbvio. Né? Para as outras pessoas pode ser algo que é novo, né? Vale a pena. Isso é tão interessante, você estava falando, eu lembrei, né? Hoje, o último relatório do Fórum Econômico Mundial coloca, né, a criatividade como uma das 10 habilidades mais desejadas para o profissional do século XXI. E ela não estabelece uma área de atuação para esse profissional. Então, ela é válida para todos os profissionais, né? Por isso que a gente
quando a gente fala da criatividade na economia, para mim, assim, eu não consigo separar do momento atual, no contexto atual, no mundo que a gente está vivendo, o que dá para ir para frente sem criatividade. Eu acho que uma das saídas para nos salvar, porque a robotização, né, a quarta revolução industrial está nos levando para um caminho que o que não pode ser, o que está difícil de ser reproduzido é a criatividade, né? É por onde a gente é uma das possíveis saídas mesmo, né? E eu tô vendo, agora que eu tô vendo aqui, tem uns comentários, né? Que legal, a Solange está participando. Nossa, menina, você falou agora, eu estava num... Gente, Amarante, eu estava no chat privado, eu estava até meio agulhada, porque agora. Muito legal, gente. Obrigada pela participação. E eu queria falar mais. Você queria falar alguma coisa? Eliana, recebi aqui no privado. A gente tem também o Décio de Goiânia, que mandou um abraço para vocês aqui, mandou um alô. O que vocês têm visto em termos, né, de criatividade na economia, vocês têm percebido isso, que as pessoas que estão nos ouvindo, né, ou que vai nos assistir num outro momento, que elas precisam estar vinculadas a uma secretaria específica, a uma ONG, ou elas podem ir fazendo isso individualmente, se juntando aí com as pessoas do bairro, das escolas, os grupos que de repente estão nos vendo nas universidades, né? Porque vocês vão falando bastante dessa experiência mais voltada em Campinas, né? Buscando conhecimento que vocês, ou agregando conhecimento que vocês conseguiram aí e juntando ao longo do tempo. Mas eu fico pensando, com essa pergunta que trouxeram, o que mais a gente pode fazer? Porque acho que a gente também está nesse crescente de ativistas em vários temas, em várias áreas, né? Inclusive para a sustentabilidade e outras áreas que a gente tem visto. E também o que vocês perceberam, principalmente a Ana, trazendo, né, esse Dia Mundial da Criatividade para cá, o que mais a gente conseguiu trabalhar. Porque, de fato, a gente discute bastante, né? Eu venho da área da educação, o quanto é importante a gente trabalhar a criatividade com os alunos. E aí vocês falaram isso, e me parece que é, de fato, uma lacuna, né? A gente fala aqui dos alunos, eles não trabalham isso à medida que vão, sei lá, talvez da adolescência para frente, e aí, quando chegam nas suas áreas profissionais, tem a falta. Isso é exigido. Né? E aí eles não trabalharam, nem prestaram mais atenção, acharam que era uma coisa do pessoal de artes, né? E aí é exigido lá, independente do que estão fazendo. A gente pensar na economia, que é o tema que a gente trouxe hoje, mas se a gente olhar também para este momento, além da economia, que a gente está tendo que ver um monte de empresas, né, fechando, pessoas perdendo os empregos, fazendo outras coisas, inclusive para a própria questão da vacina, né? O quanto as pessoas estão tendo aí nos seus laboratórios que se virar para pensar de maneira criativa e viabilizar uma vacina para a gente em época de pandemia e o que mais que a gente vai fazer da vida a partir daí, né? E aí fiquem à vontade para responder. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tem uma questão que é o trabalho em rede, né? A pessoa, ela não precisa estar vinculada a um... Ela pode ter, por exemplo, ser um microempreendedor individual, mas é importante que ela esteja, de alguma forma, em contato com uma rede, seja uma associação, ou seja um movimento, para que ela possa ter troca de conhecimento, né? Para que ela possa ter conexões e possa fazer essa troca. Que é isso que a gente tem aqui e que é isso que acontece em diversas outras cidades, né? Do Brasil e do mundo, né? E uma coisa que a economia criativa tem, além da questão das conexões, é a questão de ser colaborativa, que é compartilhar conhecimento, né? E a questão da abundância, que são duas coisas que caminham juntas, né? Porque guardar conhecimento é coisa do século XX. Não cabe nos dias atuais. Não cabe.
Isso aí é assim, guardar um negócio só para mim, não querer compartilhar, isso aí é muito antigo, está superado, enfim, não está, é velho. Economia do conhecimento, né? A gente tem nesse lugar que a gente fala da economia do conhecimento e de como a gente precisa compartilhar esse conhecimento. Aliás, o Décio, ele fez um negócio que ele colocou, agora que eu li, né? Que ele tinha colocado aqui, cada vez mais a criatividade é coletiva. Isso. Então, e é isso que a Cecília falou, assim, não tem como, por mais que eu esteja no meu mundo, mas assim, o que enriquece, de fato, a criatividade é a diversidade. E hoje, mesmo no ambiente corporativo, discute-se tanto a importância da diversidade, justamente porque se discute a importância de se olhar para o mesmo problema a partir de diferentes pontos de vista. Então, é por isso que eu falo, pode ser, precisa estar ligado à prefeitura, pode ser aqui no meu bairro, pode ser em qualquer lugar, pode, né? Eu acho que essas histórias, elas cabem em qualquer lugar. Por exemplo, eu adoro contar que aqui em Campinas, 2016, a gente passou por um tornado, e esse tornado atingiu aqui a região que eu moro, né, em Souzas, pegou a minha casa, destelhou 1/3 da minha casa e foi um caos aqui, né? Acordou no dia seguinte, era uma cena Hollywood. Só que aí, o que aconteceu? Nesse momento, para que as pessoas começassem a se auxiliar, começaram os grupos de WhatsApp. E os grupos de WhatsApp, eles começaram para quem tinha motosserra, emprestar motosserra, quem tinha não sei o quê, para emprestar o outro vizinho. Ela começou de um lugar muito solidário. Hoje, a gente tem, assim, uma quantidade de grupos de WhatsApp que, assim, então, é grupo de WhatsApp para cachorro perdido, é grupo de WhatsApp para troca de serviços entre as pessoas, né? E aí, um dentro do grupo tem uma ideia, e aí o outro melhora a ideia. Lógico que, né, a gente está falando de grupo de WhatsApp também, nem tudo é maravilha, até aqueles ruídos que a gente sabe, todo mundo participa de grupo, sabe que tem umas, mas de maneira geral, amplia. O fato de você estar num grupo, estar no coletivo, amplia a sua visão, né, do seu problema e das possíveis soluções. Né? Então, eu acho que é interessante, e acho que casa muito com a ideia das cidades criativas, da importância de ter esses territórios, né, criativos na cidade, e olhar para isso, e preservar esses recursos, né, envolvidos na história de cada cidade. Então, tentando fazer aí um paralelo, uma amarração com tudo, mas eu acho que sim, a criatividade ela pode ser cultivada dentro do espaço da casa, e a pandemia tem feito muito isso, né? Eu precisando rever os meus recursos, os recursos disponíveis para minha casa, eu tenho usado a criatividade dentro da minha casa, né, para tentar remanejar os recursos. Eu tenho visto isso na vida dos meus clientes, né? Não contei, quer dizer, você contou no começo, mas eu não contei essa parte da história. Trabalho com consultoria financeira, então, assim, o quanto que na vida dos meus clientes a gente tem que olhar para esse lugar olhar para o dia a dia dentro do núcleo de forma mais criativa, e o quanto que ela resolve com a vida para o lado de fora mesmo, né? O quanto que ela resolve essa questão de solucionamento quando a gente está inserido num ambiente de diversidade. E quanto mais variado, melhor. Eu, enquanto mãe né, empreendedora, para mim é importante estar num grupo, ainda que de mulheres, mas que não tenha mãe, mas que tenha outra, que tem um trabalho que é mais, que é CLT, que é estatutária, entendeu? Porque a gente começa a ver diferentes realidades. Se a gente for falar de um grupo só de mulheres, né? O quanto que isso acaba sendo importante, isso amplia a nossa visão de, enfim. Super importante. Eu acho que a diversidade caminha junto com a criatividade, né? Outra coisa que eu gosto de falar é que a criatividade tem muito a ver com repertório, né? Então, a gente o resultado da nossa trajetória de vida, do nosso repertório. Então, aquilo que eu crio também tem a ver com as histórias que eu ouvia dos meus avós,
né, com as músicas que eu ouço, com as histórias que eu ouvi, com os filmes que eu vejo, com as séries que eu assisto, enfim, com tudo isso, né? E até com as minhas, e principalmente com as minhas horas de descanso, com as minhas horas de sono, né? Enfim, e principalmente com as pessoas com quem eu me relaciono, porque a gente conseguir ter essa capacidade de enxergar as coisas por pontos de vista diferentes faz com que a gente comece a ir desenvolvendo também esses pontos de vista diferentes. Não adianta, a gente só vai pensar aí no quanto determinadas populações sofrem quando a gente concebe a existência daquelas populações e conversando com elas que você toma conhecimento delas, né? Enfim, a gente precisa disso, a gente precisa ter essa convivência máxima possível com a diversidade para conceber o mundo como ele é, né? Senão a gente vai vivendo num universo muito restrito, né? E, enfim, e sem dúvida, dentro das empresas, dentro das organizações, quanto mais gente diversa, melhor, né? Justamente por causa disso. E as empresas estão buscando isso mesmo, né? Elas já entenderam que não dá para não ter mulher na liderança, não dá para não ter negros, LGBTs e pessoas com deficiência em espaços de liderança, porque vai chegar uma hora que os produtos delas não estão atendendo, os produtos e serviços não estão atendendo essas pessoas que têm uma parcela super significativa do mercado consumidor, inclusive, né? Então, enfim, o mundo é diverso e isso faz parte de todo esse universo criativo, né? E nesse sentido da diversidade tão ampla, não dá para robotizar, né? Então, exato. E, na verdade, eu sou uma pessoa, assim, otimista por natureza. Eu tenho um otimismo persistente. E aí, quando eu vejo o pessoal enlouquecendo, que vai acabar o trabalho e tal, eu olho e falo, gente, não vai sobrar tempo para que a gente... Aí é tempo para que a gente exerça a criatividade. Sabe aquele lugar em que eu me senti uma máquina e eu não queria fazer um trabalho que é operacional, que é padronizado? Não, então quer dizer, se eu tenho a máquina fazendo isso, então isso sobra espaço para sei lá, mas quantas milhões de coisas, né? A gente inventar, a gente fazer, a gente resolver, a gente... Enfim, né, eu vejo isso como uma oportunidade incrível de criação, de novas criações, né? A hora que a gente consegue, de fato, se desamarrar daquilo do apertar parafuso, sabe? Que era aquela... Que a gente, né, já viu esse momento da revolução industrial aí, né? Então, não, peraí, a pessoa, a educação, ela é formada, não é para pensar, é para executar. A gente está vendo hoje que não, ao contrário. Agora, aí que nem a Teresa estava falando, né? Artes nas escolas, né? Ter artes na escola, cada vez mais, a música, o trabalho com a terra. E tudo isso tem a ver. Na verdade, não, tudo isso tem a ver. Tudo isso tem a ver com esse futuro que para onde a gente está caminhando. Então, assim, para mim eu falo, a gente é um caminho sem volta. Quem não está falando do assunto, quem não está pensando no assunto, quem não está buscando o seu germe criativo, tá? Vai. E é interessante, né? Porque sendo uma habilidade... Não é uma questão de falar, eu nasci criativa, eu não nasci. Isso era uma coisa que eu ouvia muito. Isso é tão criativa, eu queria ser... Gente, não. É uma habilidade, ela pode ser desenvolvida a qualquer momento da vida. Né? Melhor que fosse, como aquilo que você falou. Isso já discutem muito educação. Lá na primeira infância. Mas, não foi, meu. Vamos fazer na longevidade. Isso também tive uma oportunidade, né? Na hora que a gente sediou por um tempo um grupo que era o Lab 60+, que era um lab que discutia a longevidade ativa. E você via pessoas que se aposentaram, então, para poder exercer a sua criatividade de forma mais independente, né? Criar novos trabalhos para si. Né?
depois de aposentados, então empreendendo e criando novos trabalhos, novas oportunidades para si. Então, a gente vê que é uma coisa que realmente ela é atemporal, né? A qualquer momento a gente pode acordar essa faísca interna. Eu acredito muito nisso, e acredito que esse momento, esse futuro, embora a gente olhe isso conturbado, lógico, tem muita questão que precisa ser ajustada para o meio do caminho, mas assim, o quanto isso vai trazer para a gente novas oportunidades, né, de construção, né, de um coletivo mais harmônico. Enfim, nesse sentido, o que você fala vai de encontro muito a uma das características principais dessa pessoa criativa, que é estar aberta, né? Quando você fala assim, olha, teve lá uma questão climática e as pessoas ficaram abertas, né, a se ajudar, a procurar novas soluções, né? A Cecília também comentou um pouco disso. As empresas precisam estar abertas para não perder os seus clientes hoje, ou exato, para outros clientes, né? Porque exato. as características desse cliente mudou, deste mercado mudou, e a gente precisa... A forma como eu realizo o meu trabalho nesse momento também mudou, eu também tenho que me adaptar. Eu falo, como é que a gente sai de cada crise que a gente passa sem criatividade? Pois é, eu penso que acaba não saindo muito, né? Ou com prejuízos muito maiores. Não é? Eu acho que é ela que sustenta, né? E por isso que eu falo, nesse momento de reaquecimento da economia, eu não vejo outra forma da gente, né, se reorganizar e se reconstruir que não seja usando essa ferramenta poderosíssima e totalmente humana como recurso base. E se a gente pensar assim, precisa estar aberto, né? Eu não me recordo de ninguém ter dito nesses últimos meses que foi criado para se assim, olha, vai aparecer uma pandemia, então a gente vai atuar de tais maneiras. Ninguém foi criado, seja na família, na escola, né? Formação de ensino superior, o que for, algo nesse sentido, né, Cecília? E eu acho também e tem mais uma outra coisa que eu acho importante acrescentar, que é a importância a gente estava falando aí das pessoas procurarem, né, trocar conhecimento, é buscar conhecimento também. Fazer cursos, procurar se aprimorar, estudar de alguma forma. Não estou falando assim, não necessariamente ir fazer uma faculdade, mas assim, que seja assistir uma live. Agora a oferta de lives está incrível. Na verdade, a gente está passando até tem uma palavra nova que é infodemia, né? Porque está tendo tanta informação que a gente precisa até tomar cuidado com a oferta de informações que tá grande, está difícil até administrar isso, mas hoje a quantidade de conteúdos online, de qualidade, gratuita, a nossa disposição é muito grande. Então, também tá fácil encontrar muitos bons conteúdos. Então, a gente tem que procurar, tem que ir atrás. E buscando esses conhecimentos, buscando absorver, cada um na sua área de conhecimento, ou cada um buscando aprender algo novo para si, dentro daquilo que se propuser a aprender, né? É uma forma da gente desenvolver a criatividade também, porque a gente está absorvendo coisas novas, mas quando a gente está aprendendo, a gente está expandindo, né, espaços mentais aqui e depois isso vai se transformar em alguma coisa. E, claro, sempre aproveitar os espaços de troca, os espaços para que possamos fazer conexões, né? Nesses espaços que a gente falou de comunidades, procurar comunidades que sejam do seu setor, da sua área de conhecimento, seja com amigos, enfim. São possibilidades também importantes da gente considerar. Acho que é isso que eu queria acrescentar também. E também lembrar, né, essa questão de que, à medida que a gente vai alcançando essa longevidade, eu fiquei pensando nisso na hora que a Ana falou desse Lab 60+, existem alguns estudos que apontam para a gente exercer ao longo da vida 2, 3 profissões, né? Se não diretamente, mas de alguma maneira isso vai acontecendo. Ontem eu estava assistindo um programa desses
de domingo à noite, e aí falou de um autor, ele estava discutindo uma herança dele, a obra dele, e que ele foi pedreiro e depois de 60 anos ele começou a pintar e deixou uma herança absurda financeiramente. E aí, na hora, eu pensei nisso e lembrei disso agora, que a Ana falou. Então, assim, nunca é tarde, né? Sempre é momento e é uma questão de buscar mesmo. Eu acho que nenhum conhecimento é jogado fora. Eu costumo dizer isso, que tudo que a gente aprende em algum momento a gente vai usar. É diferente de ter coisas a mais em casa, né? Conhecimento... Exato, exato. Exato. E eu gosto muito da ideia, você fala, não, eu gosto de diversificar justamente. Poxa, eu conheço de um determinado assunto. Que assunto que eu não conheço? Não é que necessariamente eu vou me tornar uma especialista, mas deixa eu entender um pouquinho disso. Porque cada um desses que a gente conhece um pouquinho, a gente dá uma expandida, né? Abre esse leque para pensar essas outras coisas, né? Cada uma vem aí de histórias diferentes, mas que se permitiram conhecer e atuar em outras áreas, né? Eu acho que é isso. A gente está aqui atingindo mais ou menos 1 hora. Vocês gostariam de uma fala final? Vocês querem deixar endereço para as pessoas seguirem vocês? Fiquem à vontade. Mandar um beijo para a mãe. Para a família. Ontem foi dia dos avós, né? Pois é, você sabe que eu vi isso só hoje. Ontem eu fiquei, no final de semana eu dou uma desligada, sabe? Justamente por conta disso que a Cecília está falando. Aí hoje eu vi e falei, gente, passou o assunto. Ai, bom, eu estou aqui na casa da minha mãe, então estou aqui já com ela, ela não é muito da internet, então... Para mim tá tudo bem, quero agradecer todas as pessoas que tiveram presentes, assistindo, participando, as que não estiveram presentes, mas que vão assistir ainda, né? Eu vou colocar, eu imagino que fique aqui gravado no Facebook, né? Eu vou colocar o link do Movimento Campinas Criativo, das nossas redes, né? Depois... Aí, se alguém quiser acessar, gostaria de convidar todas as pessoas interessadas. Quem quiser participar da nossa rede, a gente disponibiliza, pode enviar mensagem direta para a gente, seja pelo LinkedIn, Facebook ou Instagram, né? E estamos à disposição, fica o convite para participarem das nossas redes e quero fazer um convite também. A gente vai ter uma live na próxima quinta, agora, dia 30, com o Décio Coutinho, que esteve participando aqui com a gente. Ele é especialista em cidades criativas, economia criativa, ele é super legal, vai bater um papo com a gente também numa live na nossa página Campinas Criativa, facebook.com/Campinas Criativa. Isso e mesmo. Agradecer mais uma vez pelo convite. Vai ser pelo Facebook, o perfil do Facebook. Isso. Eu deixei aqui, que vocês foram falando, o endereço do World Creative Day, né? Aqui com /Brasil, e deixei o link do Instagram e o LinkedIn do Campinas Criativa. Acho que falta o projeto da Ana, talvez. O meu Instagram, você diz? Pode ser, da consultoria, né? Quem quiser. Tem um que Nossa, eu nem sei, preciso olhar. Depois a gente põe. Anacunha.consultora, mas, na verdade, pelo Movimento Campinas Criativa também me acham, né? Também é possível me localizar por lá. Só lembrar, a Cecília falou, né, da live que a gente vai ter com o Décio, na dia 30. Décio também, líder local do Dia Mundial da Criatividade de Goiânia, né? Ele foi líder também esse ano por Goiânia, uma pessoa que também tem um trabalho muito bacana lá em Goiânia, e um grupo, no movimento, né, global. É interessante porque depois a gente vai se reencontrando, se trombando em vários lugares por aí, né? Então, bom, agradecer
pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez, de estar com a Cecília, que eu adoro também, da gente estar podendo falar do movimento, né? A gente está podendo falar sobre o movimento, podendo falar do nosso trabalho, podendo falar da importância da criatividade, ter esses espaços e poder diversificar e falar com mais pessoas é sempre importante, sempre gratificante. Então, realmente, obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite, doutora Solange. Também nós nos conhecemos a partir do Movimento Campinas Criativa, é preciso que seja dito, né? Por isso a importância de estar nesses lugares de conexão. E te agradecer. Também nos conhecemos por lá, depois a gente falou sobre o World Creativity Day, trocamos já algumas histórias. Então, bacana, muito obrigada. Agradecer a participação de todos. É isso. Até a próxima. Tá ótimo, meninas. Eu agradeço muitíssimo, agradeço pessoalmente, agradeço em nome da Cria Brasilis. Foi um bate-papo bem gostoso, né, bem tranquilo. A Solange está aqui agradecendo a vocês também, a professora Solange Wexler, da PUC. Vou deixar, como eu já falei para vocês, depois o link do vídeo no YouTube, e aí as pessoas podem conversar com vocês, assistir melhor, compartilhar o link, e a gente ir conversando. Penso que foi bastante enriquecedor e que conseguiu tirar dúvidas bastante de muitas pessoas que estavam nos assistindo e que vão nos assistir depois. Tá bem? Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês e pela disposição. Tá bem? Obrigada, Eliana. Obrigada, Solange. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. E todos. Até mais, meninas. Boa noite, pessoal. A gente se vê. Boa noite. Boa noite.